Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise do boletim de discussão do Conselho Técnico da FBNB. Eu sou o professor da UFC, Fábio Sobral, sou colaborador do Conselho Técnico da própria FBNB, uma entidade de luta que representa os funcionários do BNB, a Associação dos Funcionários do BNB. Bem, estamos aqui para mais uma análise e hoje nós vamos nos concentrar nos benefícios do fim da escala 6x1. E os benefícios são muitos. Há benefícios civilizatórios e benefícios econômicos. Ao contrário do que a maioria dos analistas ligados ao grande capital afirma, não haverá prejuízo, haverá um ganho. Mas vamos dividir em duas partes. Primeiro vamos tratar dessa parte econômica e depois da parte civilizatória. Elas, inclusive, se interligam. Eu vou tentar demonstrar isso. Do ponto de vista econômico, você tem uma parcela. O IBGE divide a população trabalhadora do Brasil em grupos. O primeiro grupo é o grupo que está empregado. Empregado formalmente, com carteira assinada, e informalmente, certo? Esse grupo atingiu o maior nível de ocupação desde que começou a ser medida, o que se chama a série histórica. É o maior nível de emprego e, consequentemente, o menor nível de desemprego. Há um segundo grupo, que são os desempregados. Esses estão procurando emprego, mas não acham. Então, é um número pequeno, 5%, alguma coisa, que está nessa faixa. Varia muito de mês a mês. Esse grupo é o menor nível, o menor número de pessoas em situação de desemprego. Mas vamos lembrar que existe um terceiro grupo. Um terceiro grupo que é o dos desalentados. São pessoas que desistiram de procurar trabalho. Procuraram durante um tempo e passaram mais 6 meses, 1 ano, isso varia também, sem procurar trabalho. Esses estão desalentados. Se a escala 6x1 cair, for para 5x2, por exemplo, você terá maior volume de empregos na sociedade a ser oferecido. As pessoas, o descanso das pessoas que hoje estão empregadas vai fazer com que, para que os serviços, a indústria funcionem, seja preciso contratar novas pessoas. Dessas duas camadas, os desempregados e os desalentados, os e as, vão ser contratados. Então, do ponto de vista microeconômico, o microeconômico é quando você olha só um setor, só uma empresa. Se olhando só um setor, só uma empresa, aquele capitalista, aquela pessoa que emprega, pode ficar com raiva dessa situação. Poxa, eu tenho que contratar mais gente. Mas, se você pega uma massa de 5% de desempregados e mais ou menos de desalentados, a mesma coisa, você começar a empregar essas pessoas, cada 1% representa um enorme aumento no conjunto da massa salarial brasileira. Nós temos que enxergar isso do ponto de vista macro e não micro. Se alguém aqui emprega está insatisfeito por empregar uma pessoa a mais, no conjunto a sociedade vai empregar mais pessoas, elas receberão salários, elas serão consumidoras novas, e esse consumo vai estimular o crescimento econômico. Então, aquele negócio que hoje reclama por dar uma nova vaga, vai ser beneficiado com o aumento do mercado consumidor. Ser contra esse aumento é contraproducente, vamos repetindo, sendo pleonástico. Vai ser contraproducente, vai ser irracional ir contra o aumento do mercado consumidor. E olha, o Brasil é essencialmente mercado consumidor. Nos piores períodos, o PIB brasileiro, o Produto Interno Bruto, o conjunto da produção anual do Brasil, 60% depende do consumo das camadas assalariadas, das camadas trabalhadoras. 60% no menor nível.
No maior nível chega a 65%. Qualquer corte de salários, qualquer perda de benefícios, qualquer aumento do desemprego impacta diretamente o tamanho do PIB, o tamanho da economia, e isso tem reflexos lá no restaurante, nas corridas de Uber, nas entregas dos entregadores de iFood, lá nas cabeleireiras dos cabeleireiros, no dentista, nos advogados, nos contadores, né, nas consultas médicas. Então, você tem uma reação em cadeia quando esse volume diminui de massa assalariada, que atinge a todo mundo, ninguém está imune. Então, aumentar essa massa assalariada é um elemento extremamente importante para manter a saúde da economia, manter a capacidade da economia de resistir às crises. E nós estamos às vésperas de uma grande crise mundial, que é provocada pela guerra hoje entre Irã de um lado, Estados Unidos e Israel do outro, o fechamento do Estreito de Hormuz, o corte de grande parte das exportações de petróleo, de gás natural, de hélio, de alumínio, de fertilizantes. Então, isso impacta enormes setores na sociedade. A única forma do Brasil se proteger dessa crise em larga escala, ou talvez não a única, mas a principal forma de se proteger, é protegendo o seu mercado interno. Então, reduzir as horas trabalhadas para a massa assalariada empregada hoje e aumentar o número de empregados significa um sistema de proteção. E do ponto de vista humanitário, significa o seguinte: você tem mais de 20 milhões de mulheres que criam seus filhos sozinhas. Essas mulheres precisam de tempo para conviver com as crianças. Essas mulheres precisam de tempo para viver, certo? Olha, hoje em dia você teria que ter todo o setor da indústria cultural, cinema, teatro, restaurante, shows de humor, barracas de praia, todas exigindo que houvesse o fim da escala 6x1, porque isso aumentaria enormemente a participação das pessoas nesses equipamentos culturais. Teriam que ser aliados do fim da escala 6x1. Outro que seria clubes de futebol, para que as mulheres possam ir aos estádios. Hoje elas são um número expressivo participando do futebol, para que elas possam ir, para que as outras pessoas, os homens também possam ir mais, é preciso uma redução dessa carga horária. Há tantos setores que seriam beneficiados, prefeitos dos municípios teriam que ser a favor, porque o nível de emprego aumentaria em todos esses municípios pelo Brasil. Então, há uma série de setores que deveriam hoje estar defendendo os interesses das camadas trabalhadoras, porque esse momento civilizatório será benéfico para todo mundo. Muito obrigado.